O que que se passava na sua cabeça quando você olhava, vamos supor, para a palavra, para aquilo que você aprendeu e aquilo que você tinha decidido viver? Ou você Sim. buscava nem pensar nisso? Olha, desde o início eu tinha já consciência que o que eu estava fazendo era errado, e naquela fase eu estava ali disposto a pagar aquele preço, mas só que assim, a verdade, né, é que Deus ele é perfeito, ele não erra, não errou e não vai errar. Então, às vezes a gente, até na fase, né, de eu estar ali vivendo daquela forma, eu já cheguei a falar, não, eu nasci assim, por quê? Para evitar de você me debater. Que assim, Uhum, se eu falo que eu nasci assim, você tem que engolir. Não, Deus fez ela errado. Mas uhum, não é assim que funciona. Mas a gente faz para evitar dali o uhum. debate das pessoas, né? Se você fala que você nasceu assim, as pessoas engolem aquilo. E você, sabendo que estava fazendo algo errado na sua cabeça, olha, eu estou fazendo algo errado, mas eu quero Eu, viver né, eu vou e contar a com a misericórdia. consequência, É, paciência. Não, exatamente. vamos ver o que vai dar. Era assim? Com nem uma palavra que, né, que Jesus fala que não entrarão os adúlteros, tudo mais, os efeminados. Aí tá, se Deus está dizendo na palavra que os efeminados, né, e toda essa classe não vai, né, herdar o reino do céu, por que que ele já faria você efeminado, já para perder o teu direito de salvação? Uhum, Então, ele é perfeito, ele não faz, né, ninguém nasce assim, eu creio. sim. E daí você, no tempo em que você estava vivendo, né, e tomando os hormônios, você começou a tomar o hormônio antes de tirar o seio, o hormônio Sim, que foi mudando a tua afeição, fazendo criar barba. Aquele processo de transição, assim, aquilo te amedrontou por algum momento ou não? Você estava tão convicta assim que. eu estava tão convicta que eu estava ali disposta a pagar aquele preço. Eu sabia de todas as consequências, mas mesmo assim eu falei assim, eu vou arriscar e vou fazer. E eu fiz de forma ilegal, né? Porque você tem que fazer todo um tratamento, né? E eu fiz tudo errado. Eu tomei hormônio por conta própria, sem fazer exames. Inclusive, para me tirar meus seios, eu deveria, né? A forma correta é você de ter um laudo psicológico ou psiquiatra para você Uhum, poder fazer a cirurgia da retirada da mama. E eu comprei o laudo para uhum. poder fazer a cirurgia. Então, E foi quando bem você foi sério. vendo tudo isso tomando forma, qual foi assim o teu sentimento? Assim, você se sentia realizada? Você falou, agora sim eu tô, era isso que eu queria. É, ou aquilo te chocou por algum momento? Ou foi passando os anos que você foi caindo em si? Como que foi? Logo de quando eu comecei a tomar os hormônios, já começou nitidamente a minha voz ficar mais grave. E eu fui gostando, né, que era, eu buscava, meu sonho naquela fase era ter a barba fechada, e fui conquistando aquilo, né, para me ver como ter o máximo de masculinidade que eu gostaria. E tirar os seios, né, que nossa, era para mim, na minha opinião, assim, naquela fase, se eu tirar os seios, eu vou estar muito feliz. Se eu tiver com a barba fechada, vou estar no auge da minha felicidade. Mas cada passo que eu dava, nunca, Completava. nunca completava. Você conquistava o físico, É, mas a completude aham, espiritual ou emocional, nada disso parecia que você tinha chegado, sim, encontrado. Era era, algo a mais que você precisava fazer. exatamente. E eu entrava no conflito, eu vivia num medo absurdo. Durante o tempo que eu vivi como homem trans, eu nunca tive paz. Eu trabalhei numa empresa, na época, trabalhei 1 ano numa empresa. E naquela empresa, eu fazia um serviço muito braçal, porque eu tinha que provar que eu era homem. E se eles soubessem que, né, que eu era trans, eles nem contratariam, porque no setor só tinha homem. Tinha que pegar balde, veneno, caminhão, pneu de caminhão, assim, de maquinários, coisas pesadíssimas, que só um homem. Aquele saco um monte de coisa de 60 quilos, eu tinha que pegar, descarregar caminhão, descarregar balde de óleo. Mas só que até ali eu dava conta ainda, porque o hormônio é que ele acaba dando um pouquinho de força. Mas só que quando eu entrava ali no vestiário para me trocar, Como, as pessoas não sabiam que você era mulher? ninguém sabia. Não, e como que te contratava E documento, eu, essas eu coisas? fiz até reservista, você quer saber? Eu fiz tudo que o homem tinha direito, documento. Mas você fez ilegal, é isso? Não, daí eu fiz legal, daí eu comprei o laudo, né, e tudo certinho, depois o STF liberou que a gente poderia trocar o nome, só ir no cartório, né, Uhum, e fazer a troca do nome.
E daí? Daí você ia no vestiário? Eu, Tinha que nossa, ficar eu morria de escondida, medo. trocar. Eu morria de medo, porque toda vez eu ficava, será que esses caras vão desconfiar um dia? Porque eu ia sempre na cabine, nunca ia para o mictório, e eu ficava morrendo de medo. Meu Deus, será que se um dia alguém de fora me conhecer e falar para algum deles que eu não sou? E eu ficava naquele medo, eu ia no banheiro, porque se você vai fazer xixi, você fica com os pés para frente, né? Uhum. E no caso eu tinha que ficar com os pés ao contrário. Tipo assim, e o medo de ter alguém olhando, nossa, tá estranho esse cara e tudo mais. Então. E eu vivia sob pressão e medo. Meu Deus. Não foi fácil, E mesmo assim você insistia, você achou que estava no caminho certo, achei. por conta de estar realizando Sim, um sonho seu. exatamente. E eu queria, né, aquela possibilidade de todos os homens, né, comum, né, cisgênero. E namoro, como que você fazia? Porque Era, daí quem tinha um relacionamento ou ficava com você, sim, sabia quem você era. E se exatamente. vai lá no seu trabalho e conta? Então, aí na questão de namoro, eu, tipo assim, ou alguém já que apresentava eu, falar, já sabia que eu era trans, mas eu vou contar dois fatos, assim, de pessoas, assim, que não sabia. Eu estava trabalhando num salão, né, aí eu comecei a ficar com a moça e tipo assim, enrolando ela ali, e eu, assim, né, ali, né, testando ela ali para ver até onde eu podia chegar, para me contar para elas que eu era trans, e negócio apertando, e ela me pressionando para ir na casa dela, para dormir com ela, eu falei assim, e agora? E eu vou, conto ou não conto? Aí ela falou assim, teve uma vez que naquele dia eu me senti muito mal, que aí ela chegou em mim e falou assim, se tem uma coisa que eu gosto Das partes. eu falei assim, ixi, não vou poder contar. Aí aquele dia foi um balde de água fria tão grande em mim, eu falei assim, meu Deus, eu não era como um homem completo, né? E eu me passando por um, e aquilo me frustrou muito. Aí depois eu saí daquele salão, fui trabalhar em outro, aí novamente eu comecei logo ficando com a moça lá no meu trabalho. A gente ia junto, né? A gente pegava o mesmo ônibus, morava no mesmo bairro, e a E gente tinha voz grossa? Você tinha voz tinha uma voz grossa? um pouco mais grave do que hoje. E como que volta a voz? E Que- disse que não volta, né? Mas eu Mas creio a em sua voz tá Deus. feminina. Glória a Deus. E essa moça, eu comecei a ficar com ela e eu já estava com receio da anterior, né? E eu só sentindo o clima para ver se eu poderia contar para ela e nada. Aí acabou que eu preferi largar ela do que contar, né, que eu era trans. Aí depois de toda a minha mudança, o meu vídeo cai de paraquedas na mão dessa mulher. Teu vídeo? Que De vídeo? testemunho do Ah, lado. depois. Bem depois. Aí essa mulher vem atrás de mim. Falou assim, se você me tivesse me contado, eu teria aceitado, né? E eu assim, mas... Inclusive, ela falou assim, volta a ser ele para ficar comigo. Ah, meu Deus. Eu disse, não. E depois você teve relacionamento com pessoas que sabiam que você... Sim, já tive namoros longos, assim, que já a pessoa sabia. E me respeitava como homem. Ela era hétero, né? E ficava comigo, respeitando como que se fosse homem mesmo. E quando que caiu a ficha de que você deveria, né, voltar a ser quem Deus havia criado, né? Sim. Da forma que Ele havia te criado. Como foi esse encontro, essa Eu, decisão, né? eu gosto de falar disso porque como que eu estava tão convicta que eu nunca ia mudar, e tipo assim, poucos dias antes de eu querer mudar, eu bati o pé com um casal de amigos meus, assim, eu nunca vou mudar. Eu falava muito firme, eu nunca vou mudar. E é isso mesmo, né? Eu fiz a escolha certa quando eu decidi a transicionar. E eu estava passando por um perrengue, vamos dizer assim. Eu estava passando por um perrengue e era só Deus na minha causa. Perrengue profissional, pessoal, emocional, É tudo junto e misturado. tudo junto. Eu estava naquela tribulação mesmo. Aí eu nunca precisei tomar remédio, assim, ansiedade, nunca precisei tomar remédio. Naquela tribulação que eu estava passando, eu precisava de tomar remédio. Para mim conseguir ir para o meu trabalho, eu tinha que tomar remédio para mim conseguir dormir, para descansar a mente. E durante o dia do meu trabalho, eu ficava muito mal. Tinha vezes que eu ia várias vezes no banheiro, orar e pedir para Deus misericórdia. Senhor, me livra disso, me livra. Só que
Deus não me ouviu. Naquele momento ali, eu não tive a resposta da oração, da minha libertação que eu precisava naquele momento. Ele ouviu. Ele ouviu, ele é onisciente, né? Você que não ouviu ele, ele te ouviu. Tudo tem um propósito, né? Karina, e eu queria trabalhar, não conseguia trabalhar, minha mão tremia, eu trabalho com navalha e tudo mais, mas só que Deus cuidou de mim. Eu nunca cortei ninguém do nervosismo que eu ficava, tremendo a mão, aquela aflição que só Deus mesmo sabe o que eu passava ali naqueles dias. Mas só que ali, naquela tribulação, eu comecei a cair minha ficha. Mas por quê que eu estou só orando? Porque eu estou precisando dele? Eu estou desesperada, precisando que ele me ouça agora. Por que eu não estou orando todo dia, então? Não ter, né, aquele compromisso de oração com ele todos os dias. Sim. E foi aí que eu tomei uma decisão. A partir de hoje, eu vou tirar um tempinho do meu dia para mim orar. Eu quero todo dia orar e lembrar, né, da importância de Deus na minha vida. Aí comecei a orar. E esse desejo de começar a orar era para que você tivesse um pouco de paz? Era isso que você desejava? Comprometimento eu queria ter. E você já imaginava que talvez isso fosse um chamado para você destransicionar ou não? A princípio era só, quero sentir a presença de Deus, quero me entender. Eu só queria orar e nunca pensei em orar para destransicionar. Eu só queria orar mesmo para ter aquele compromisso diário, né? Porque naquela fase que eu estava ali precisando de Deus, eu falei assim, não, eu vou orar todo dia, né? Para ficar alinhadinha ali com Deus. Aí foi aí que eu comecei a acompanhar as orações do pastor Antônio Júnior, todo dia. Olha! Aí comecei, ele aposta de manhã, tarde e à noite. Aí eu peguei firme, todo dia de manhã, acordava um pouquinho antes, colocava o celular no peito assim, ouvia a oração antes de levantar, na parte da tarde, às vezes na parte da tarde não conseguia, porque eu estava no trabalho, mas sempre que dava, eu assistia à noite, eu não dormia sem ouvir ali a mensagem dele diária. E ele começava a falar, né, de história da Bíblia, e cada dia ele trazia uma palavra, e eu comecei a orar com ele, e comecei a me apaixonar de um jeito, Karina, que eu comecei a entender o poder de Deus ali, e me apaixonei de um jeito que eu nunca tinha sentido antes, quando eu estava na presença antes, eu nunca senti, né, aquela presença. E eu pensei, eu preciso voltar.